Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como é que vocês passaram o Natal? Espero que tenham passado bem, em família, com bastante paz, bastante união, né? Que é isso, saúde, né? Que é isso que é o mais importante. A comilança, a festa, os presentes, isso são secundários, né? Não que a comilança seja secundária, porque é importante a gente comer, mas no sentido assim da festa, né, do esbanjamento, isso é secundário. O importante mesmo é ter saúde, paz, o necessário para sobreviver, união, né? E é isso que eu desejo que todos tenham tido. Chega esse ano, nós estamos aí no final, né, na última semana do ano, e faz necessário a gente fazer algumas reflexões, né? É a hora que as pessoas geralmente começam a fazer planos, a fazer um monte de ideias, né, do que quer fazer o ano que vem, os projetos e tudo mais. Isso é importante, mas eu também, como historiadora, sempre procuro pensar nas atitudes do passado. E aí eu estava revendo aqui algumas reportagens que eu salvei aqui na minha pasta do meu computador, notícias importantes desse ano. E uma das notícias bastante importantes, pelo menos para mim, é saber que o brasileiro lê menos, sobretudo os jovens, leem menos de 2 páginas de livros por ano. Isto é um verdadeiro absurdo. Por quê? Se a gente quer um Brasil melhor, se a gente quer um Brasil mais firme economicamente, mais próspero, mais intelectualizado, mais politizado, é importante a leitura. Não tem como fugir disso. Então, quem sabe aproveitar esse final de ano, quando você estiver aí fazendo a sua listinha do que você pretende fazer o ano que vem, você inclua também nessa listagem a leitura de artigos, de livros, de recortes, né? Notícias completas e não apenas aquelas notícias de rodapé ou então aquelas notícias de letras garrafais, né? De manchetes apenas. E aí eu tenho aqui uma biblioteca bastante vasta que eu iniciei há alguns anos, graças a Deus, e vem cada ano crescendo mais. Eu tenho aqui alguns livros que eu me propus a ler ou terminar de ler neste ano. Mesmo que a correria seja muita, como eu sei que vai ser, mas eu quero me propor a ler mais do que eu li esse ano que passou. E aí não é indicação, não, é apenas uma seleção que eu escolhi aqui dentre os meus mais de 300 volumes, tá? Se vocês quiserem, escreva aí no comentário que eu falarei de cada um desses livros em outros vídeos mais detalhadamente. Por hora é apenas as minhas seleções, tá bom? Eu estou lendo esse livro aqui para a gravação do podcast no Spotify, que eu também convido vocês a assistirem, a me seguirem lá no Spotify. Chama-se Canal SDA Professora Flor Silva, ou Professora Flor Silva, Canal SDA. Esse livro aqui, ele é bastante interessante. 32, um homem para cada ano que passei com você, de Isabel Dias. Tem o prefácio do jornalista Chico Sá e conta que é a história dessa mulher de 47 anos que está se divorciando do marido por conta que descobriu uma traição. E aí ela quer, tipo, dar o troco, né? Ela ficou com 32 homens, que foi o tempo que ela passou com o marido, né? Um ano, um homem para cada ano que ela passou, então, casada. É um livro bastante interessante, onde ela narra como foi esse processo
de redescobrimento dela mesma. Então, eu pretendo terminar de ler este livro, lá no podcast também. E aí, eu também pretendo, esse é o primeiro, então, pretendo também terminar, já estou quase na metade, esse grande livro aqui de Gessé de Souza, A Elite do Atraso, que é um livro que fala sobre a trajetória da escravidão até o Bolsonaro. Eu acho que é um livro que todo brasileiro tem que ler para conhecer um pouco da sua história, da história do seu país. Nesse livro a gente entende muito sobre como que nós chegamos a eleger, e aí eu falo nós, mesmo não tendo votado nele, essa culpa eu não levo, mas nós, quanto cidadãos brasileiros, né, a coletividade, como que o brasileiro pode ter eleito Bolsonaro. E aí ele fala, explica aqui, de onde que vem esse pensamento de gostar do algoz, né, de preparar, como diz uma amiga minha, de preparar a guilhotina para pôr o próprio pescoço. Então é interessantíssimo, tá? Terminar de ler esse livro aqui e fica aí como uma dica. O outro livro é esse aqui, Evolução em Dois Mundos, de Chico Xavier, psicografia do espírito André Luiz. Ele conta nesse livro aqui como que se dá a evolução lá no mundo espiritual para depois chegar aqui no mundo físico, no mundo material. Chico Xavier conta por meio aí do espírito André Luiz, ou André Luiz conta por meio do Chico Xavier, quando Chico Xavier era encarnado. Como que se faz, né, essa trajetória, como que os cientistas brasileiros, por exemplo, os artistas também, têm a intuição para trazer as novidades para o mundo. Não tem aqueles artistas que contam histórias, às vezes, de que eu fui dormir e de repente eu acordei no meio da noite, estava com a música pronta, e aí eu tive que pegar rapidinho o caderno e escrever, senão eu ia esquecer a letra, e a música foi um grande sucesso. Djavan conta isso. O Zeca Pagodinho, eu já ouvi contar isso. Milton Nascimento, né, tem aquela música O Cais, que ele conta literalmente que a Globo encomendou para ele a música para pôr na novela, né, para pôr na abertura da novela Caminhos do Imperador, né? E ele era véspera já dele entregar essa música e ele não tinha a letra, não tinha nada. E aí ele foi dormir e de repente ele teve a intuição e ele acordou e ele escreveu a letra da música, é uma das músicas mais belas que eu acho, do Milton Nascimento. E aí o Chico Xavier conta mais ou menos como é que é essa intuição, né? Será que é a intuição mesmo? Será que essa música é dos artistas mesmo? Será que os cientistas realmente foram eles que descobriram as coisas? Ou eles foram intuídos pelos espíritos, né? Então eu quero ler este livro também. Outro livro clássico que a gente também tem que ler é Os Miseráveis. Os Miseráveis, ele de Victor Hugo, conta aqui, né, um clássico. Ele conta sobre a trajetória, né, de liberdade da condição humana, né, como que é isso, o que que a gente, qual é a trajetória do ser humano nessa evolução do mundo, né? Então, Os Miseráveis é, para mim, um clássico que tem que ser lido mesmo, tá? De todo jeito. Outro livro que eu comprei faz tempo e não li ainda, de Henri Bugalho, é o livro O Rei dos Judeus. Aqui, claro, dispensa apresentações, está falando de Jesus Cristo, né? Está falando dessa trajetória do Jesus histórico, tá? Que traz aqui o Henri Bugalho, como que foi a passagem de Jesus do ponto de vista histórico para o mundo, né? A importância dessa figura
chamada Jesus, né, para a história da humanidade. Então, é um livro que eu penso ser muito relevante e muito bom para ler. Outro também que eu quero ler muitíssimo é esse aqui, Sexo Invisível. Este livro ele vai contar a verdadeira papel da mulher na pré-história, né? A gente tem poucos conhecimentos sobre a mulher da pré-história, né? Geralmente a gente tem aquela imagem do homem das cavernas, né? Com um porrete bem grande na mão e no outro ele puxando a mulher pelos cabelos, né? Mas será que era assim mesmo? Será que era só isso, né? E aí a gente tem que ver como que é essa história. Acho que esse livro aqui é bem interessante nesse sentido, para quem estuda a história das mulheres e gosta como eu. O livro é de J.M. Adovazio, Olga Soffer e Jack Pager. Um trio de autores, né? Quero ler também. Próximo é um livro bem antigo, já está aí todo velhinho, né? Ó, todo carcomido. Comecei a ler, mas não terminei. Essa aqui é a 17ª edição da editora Zahar. Ela fala sobre a história da riqueza do homem, de Léo Huberman, que está falando como que se deu essa passagem, essa trajetória da riqueza do homem, né? Como que foi advento da agricultura, né? E tudo mais. Então, é bastante interessante para a gente saber como que foi a nossa trajetória, a nossa evolução, até chegar ao que nós somos hoje, sociedade capitalista, consumista, né? Outra é uma biografia, uma autobiografia, narrada, né, de Carlos Minuano, que conta a história dessa figura aqui. Essa figura que foi bastante emblemática, né, o Clodovil. O Clodovil ele despertava amores e ódios, né? Então tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu particularmente quero conhecer a história dele. Já comecei a ler esse livro, não terminei. Mas, assim, tem histórias bastante importantes que me faz entender o porquê dessa figura tão enigmática, né, da nossa história, da política também do Brasil, né, e que nos deixou já há algum tempo. Então, é um relato importante, porque às vezes a gente olha assim, como é que a pessoa pensa, né, daquela forma, como é que ela fala um monte de coisas, e a gente não compreende de onde que vem esse pensamento, né. E aí, lendo a biografia dele, a gente entende dessa pessoa, a gente entende por que ele pensa. Pode até não concordar, né? Mas a gente começa a entender o porquê que ele pensava e agia daquela forma. E aqui, um livro de Roger Guaraldi, Rumo a uma Guerra Santa, é uma pergunta, o debate do século. Esse livro tem prefácio do Leonardo Boff, é um livro que conta a história sobre as guerras, né? Se não me engano, também fala sobre a guerra dos palestinos e dos judeus, tá? Então, depois que eu ler, eu vou falar para vocês, né, sobre direitinho o que que é. Eu li aqui um pouco sobre o autor, né, o prefácio, tá? É Jorge Zahar, aliás, Roger Guaraldi, a editora é Jorge Zahar, né? E aqui conta mais ou menos sobre o ateísmo, a fé, né? Fala um pouco sobre as guerras, né? Palestina, enfim, é um livro interessante, tá? Para a gente ler em tempos que a gente deseja a paz, né? A gente entender o contexto e evitar, né, a guerra. Outro livro que eu escolhi também é sobre o meu bairro, porque eu acho que a gente tem que conhecer o nosso bairro, né? A história do nosso bairro, da onde que veio, por que que existem esse tipo de moradores em determinados bairros, né? Então eu trago aqui a história desconhecida da cidade de Tiradentes, né? Esse livro, ele é muito interessante, fala aqui, como eu falei, a história do meu bairro, né? Conta como foi que surgiu, por que que tem esse nome, né? Como que era aqui o terreno antigamente. E ele é um livro interessante porque ele começa em português, aí ele vai até a metade, não é um livro grosso, e da metade para frente ele todo escrito de novo em inglês, né? Então,
É um livro bem interessante, o formato dele também. Uma outra indicação, ou indicação não, que eu falei que era indicação, dica, né? É esse aqui, ó, esse livro que já foi, já está na sua, essa edição, né? Acho até que já tem mais. Essa daqui é a 32ª edição. Esse livro virou um best-seller, um sucesso, todo mundo leu, né? Tem várias formas de bolso, já tem para download e tudo mais, né? Eu comecei a ler, confesso que no começo ele é um livro bem chatinho, ele é um livro, assim, bem didático mesmo, histórico, para quem gosta, né? Mas, assim, do meio para o fim ele vai ficando muito interessante, né? Falta pouco para terminar de ler, falta da metade para frente, na verdade, não falta pouco nada, falta muito, porque ele é grosso. Mas, assim, é bem interessante, tá? Sapiens, de Yuval Noah Harari. Esse daqui eu não falei, né? Os autores, é uma trilogia também. Érica Honório, Priscila Xavier e Glaucomo Vicenzo, tá? E esse daqui é Yuval Noah Harari, Sapiens. E o penúltimo é este livro aqui, que é uma literatura norte-americana, Fama e Anonimato, é de Guy Talese. Conta aqui a narração de um jornalista, né? Como que ele retrata a fama das pessoas que ele acompanha, né? Das celebridades, como que é essa corrida aí, né? Para mostrar os famosos, né? E também conta a história dele mesmo, né? Como que o lado oculto das celebridades, né? Nem tudo é glamour, nem tudo é flores, né? Aliás, quase nada é flores e glamour na história dos grandes artistas, assim, daquela vida glamourosa que eles apresentam. E o último é esse livro aqui, ó, Ser Líder de Si Mesmo, de Augusto Cury. É um livrinho de bolso, pequeno, rapidinho você lê, né? Tá falando aqui da superação da mente humana, né? Como que você pode ser você mesmo sem aquela pretensão de estar sempre agradando, de estar sempre querendo ser mais ou além para agradar A ou B, né? Você tem que ser líder de você mesmo, você tem que querer se agradar, né? Não é nada egoísta você pensar nisso, muito pelo contrário. Pessoa que não se ama não pode amar ninguém, não é verdade? E nem pode respeitar ninguém, nem ser respeitado por ninguém. A gente tem que respeitar a si mesmo, ou seja, ser líder de nós mesmos. É isso. No final, 13 livros aqui, né? Se descontar aquele que eu já estou lendo, que é para o podcast, tem 12 livros. Eu estou querendo ler pelo menos uma vez, um livro por mês, né? Então, tem aqui trabalho para o ano inteiro, tá? Tem trabalho por o ano inteiro. Passando aqui rapidinho, para vocês tirarem um print, se gostarem de algum, né? Para vocês me acompanhar também nessa leitura, né? Tá? Se vocês quiserem que eu leia junto com vocês, vocês me avisem aí, tá? Eu ponho lá no podcast ou aqui, vocês que sabem. Ou se não também, né? Mas eu sugiro que seja legal da gente começar, né? A recriar esse costume de leitura, porque é muito importante, né? Como eu falei, se a gente quiser um Brasil melhor, um mundo melhor, a gente precisa fazer a nossa parte. E a nossa parte é estar sempre lendo, sempre antenado. E como diz o professor Karnal, grande filósofo, né? Sociólogo, enfim, se só há uma maneira de você conseguir ler, né? É você sentar, abrir o livro e ler. Né? O livro não vai ler-se sozinho, é a gente que tem que ler, certo? Então, aqui, aqui e este aqui. Este aqui já está no podcast, tá? Já tem 2 episódios lá, basta você me acompanhar no Spotify também. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado.
Desejo aí todos uma boa semana, né? Estamos aqui iniciando. E não me deixa, não me abandona, esteja sempre aqui, porque eu também estarei, tá bom? À noite ou assim esporadicamente à tarde. Beijo a todos, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e podendo deixar, fazer um Pix, 252-791-61802 ou 11-980-758181. Qualquer quantia, já agradeço demais. Beijos, até a próxima, tchau.